Fala galera, beleza? Negrada, nessa videoaula eu vou aqui resolver algumas questões sobre juros simples, tá certo? Justamente para fixar, né, revisar o que a gente viu na aula passada, tranquilo? Então bora lá. Primeiro, só recapitulando aqui o assunto, a gente viu na aula passada que existem dois tipos de juros, não é isso? O juro simples e o juro composto. O que é que difere um do outro? No caso aqui do juro simples, o valor inicial, certo? Ele sempre vai ser a referência da taxa de juros, ok? Ou seja, a taxa de juros ela sempre vai ser aplicada em cima do capital inicial, o que não ocorre nos juros compostos. Aqui é sempre juros sobre juros, ou seja, os capitais que foram adquiridos em cada momento é levado em consideração, tá certo? Então, é por isso que no caso do juros simples, o valor que é aplicado no juros simples, ele rende menos do que se fosse aplicado no sistema de juros compostos, tá certo? Porque ocorre isso aqui, enquanto no juros simples a taxa de juros é sempre aplicada em cima do capital inicial, nos juros compostos é sempre o valor, né, é calculado em cima de juros sobre juros, tá certo? Por isso que ele rende mais do que no caso do juros simples. E outra coisa que a gente viu também na aula passada é que no juros simples, o seu crescimento, o valor no juros simples, o seu crescimento ocorre de forma linear. Já nos juros compostos ocorre de forma exponencial. Em outras palavras, no juros simples o valor cresce no ritmo de uma progressão aritmética e nos juros compostos ele cresce num ritmo de uma progressão geométrica, certo? Aqui foi uma breve recapitulação do que a gente viu nos vídeos anteriores, certo? Vamos continuar. Aqui nós temos as fórmulas, né? Que a gente viu, do juros simples, essa daqui, J igual a CIT, e a do montante, né? Nós temos que o M, o montante, é a soma do capital inicial com o juros simples, certo? As letras indicam que o J é os juros, o C é o capital inicial, o I é a taxa de juros, o T é o tempo e o M é o montante. Uma observação importante que vocês precisam entender, saber, é que a unidade na questão da taxa de juros, ela tem que ser a mesma a unidade do tempo. O que quer dizer isso? Que lá na questão, lá no enunciado, se vier a taxa de juros em dia, o tempo também tem que estar em dia. Se a taxa de juros estiver em mês, o tempo também tem que estar em mês. Se a taxa de juros estiver em ano, o tempo também tem que estar em ano. E assim por diante. Ok? Vocês precisam fazer essa conversão, essa transformação, caso na questão as unidades estejam diferentes. Tá certo? Vamos lá. Primeira questãozinha aqui, João Paulo realizou um investimento de R$ 1.200 no banco Walter Ramos, no regime de juros simples, a uma taxa de 2% ao mês. Qual foi o saldo final dessa aplicação feita por João Paulo após um período de 5 meses? Percebam que ele quer que você calcule o saldo final. Em outras palavras, se ele quer o valor final, ele quer saber o que? O valor do montante. Mas para eu calcular o montante, eu preciso primeiro calcular quem? Os juros. Então eu vou usar a fórmula do J igual a CIT. Aí veja que todas essas informações aqui foram oferecidas na questão. O capital é 1.200, a taxa de juros 2% ao mês e o tempo são de 5 meses. Percebam que a unidade da taxa de juros e a unidade do tempo estão ambas em meses, então não precisa fazer nenhuma transformação. Então bora lá, destacando aqui as informações, capital inicial 1.200, o tempo 5 meses, a taxa de juros é de 2% ao mês. Outra maneira de representar o 2%, você sabe que 2% quer dizer 2 dividido para 100, que é a mesma coisa que 0,02, certo? Então pego essas informações e jogo na fórmula. Fazendo isso, eu terei que J é igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 5. Realizando essa multiplicação, você vai encontrar o valor 120. Então, de juros, de acordo com essas condições, rendeu R$ 120.
Então você poderia até, se você tivesse desatento e tal, você poderia cometer o grave erro de marcar o item A, né? Que aqui tem 120 e tal, mas como eu disse inicialmente, ele quer o saldo final. Então ele quer o montante. Você sabe que o montante, ó, é a soma do capital inicial mais os juros. Ou seja, você deve somar 1.200 mais o valor que a gente acabou de achar, né? Ó, 1.200 mais 120, isso vai dar o quê? Vai dar R$ 1.320. Então quer dizer, ó, que a opção correta dessa questão é o item E, ok? Pronto, né? Compreenderam aí de boa? Vamos para a próxima questão. Questão 2, ó, diz o seguinte: Ismael gerou uma dívida de R$ 5.000 no banco WRA. Sabendo que a taxa de juros desse banco é de 5% ao mês e que Ismael só poderá pagar essa dívida após 2 bimestres, quanto será o valor a ser pago por Ismael ao banco WRA após ter passado esse período de tempo? E aí, galera, como é que a gente vai resolver esse problema? Perceba mais uma vez que ele quer que você calcule o montante, certo? Ele quer saber qual vai ser o valor a ser pago, né, ao banco após ter passado esse período de tempo. Então, mais uma vez, a gente precisa calcular primeiro quem? O juro simples. Agora tem um detalhe, ó. A taxa, a unidade da taxa de juros está em mês, né? E o tempo está em quê? Ó? Está em bimestre. Então a gente não pode simplesmente pegar aqui o 2 e substituir aqui no lugar do T, não. Cuidado, eu preciso primeiro fazer aqui a conversão. Preciso passar de bimestre para mês. Aí é fácil, não? Um bimestre equivale a quantos meses? 2 meses. Então 2 bimestres equivalem a 4 meses. Tá certo? Então bora lá. Ó. Tá aqui as informações. Capital inicial, a dívida foi de 5.000. A taxa de juros é de 5%, que é a mesma coisa que 0,05. O tempo corresponde a 2 bimestres, que quer dizer a mesma coisa que 4 meses. E agora fazendo, né, essa transformação aqui, ó, eu posso pegar essas informações e eu vou substituir na fórmula do J igual a CIT. Ó. Pronto. Realizei a substituição, agora eu preciso fazer aqui a multiplicação. Fazendo isso eu encontro que o juro simples, né, rendeu, aqui no caso, R$ 1.000, certo? E aí nós precisamos encontrar o montante. Ou seja, eu devo somar o capital inicial, a dívida, mais o que rendeu de juros. 5.000 mais 1.000, ó, eu vou encontrar R$ 6.000, ok? Então, a opção correta dessa questão é o item D. Certo, galera? Compreenderam aí? De boa? Vamos em frente. Aqui na questão 3, ó, nós temos o seguinte, até uma questão do Banco Central. Diz assim, ó, na capitalização simples, ou seja, no sistema de juros simples, os juros correspondentes à aplicação de R$ 2.000 por 2 meses, a taxa de 4% ao mês é igual a... Bom, aqui vocês podem ver que ele quer que você calcule somente os juros, ó, não precisa calcular o montante, certo? Então nós temos aqui a nossa formulazinha, J igual a CIT, e todas as informações que eu preciso, ó, foram dadas na questão. O 2.000 representa o capital inicial, o 2 meses, né, representa o tempo e os 4% representa a taxa. E perceba que a unidade da taxa, ó, está em mês e o tempo também está em mês. Não precisa fazer nenhuma conversão. Então, destacando aqui, ó, os dados, ó, capital 2.000, a taxa 4%, que é a mesma coisa que 0,04, e o tempo é igual a 2. Okay? Substituindo essas informações na fórmula, tenho aqui, ó, essa multiplicação para realizar. Fazendo isso, ó, vou encontrar a resposta J, né, os juros, é igual a 160. Beleza? Então, nesse caso, não precisa calcular o montante. Quer dizer, então, que a resposta correta é o item C. Certo? Questão bem simples, questão aí do Banco Central, do concurso. Se você estivesse aí diante dessa questão, seria uma ótima oportunidade para acertar, ok? Então, beleza. Na quarta questão, pessoal, nós temos o seguinte, ó, um capital de R$ 100.000 aplicado à taxa de juros simples de 20% ao trimestre, ao longo de 15 meses, rende um total de juros no valor de quanto?
Essa questão, novamente, ele só pede que você calcule os juros. Então você já vai lembrar aqui da fórmula J igual a CIT. Porém, ó, as informações que nós temos, o capital está aqui, beleza, 100 mil. Mas perceba, veja, entenda que a unidade da taxa de juros, ó, está em trimestre e o tempo está em meses. Então você já sabe que precisa fazer aqui a devida transformação para que eles fiquem na mesma unidade de tempo, ok? Então vamos pensar aqui, ó, um trimestre, tri vem de 3. Então um trimestre quer dizer, representa 3 meses. Então aqui nós temos 15 meses, ó, 15 meses. Aí eu te pergunto, se um trimestre são 3 meses, então quer dizer que 15 meses representa, né, é a mesma coisa que quantos trimestres? Então você vai dizer que é 5, né? Porque 5 vezes 3 são 15, certo? Então 15 meses é a mesma coisa que 5 trimestres, ok? Então agora sim, ó, destacando aqui as informações, ó, capital é 100 mil, a taxa é 20%, que é a mesma coisa que 0,20, que é igual a 0,2. E o tempo, que são 15 meses, que é a mesma coisa que 5 trimestres, ok? Então vamos agora atrás dos juros. Eu pego essas informações e jogo na fórmula. Fazendo isso, eu terei aqui, ó, 100 mil vezes 0,2 vezes 5. Realizando essa multiplicação, eu vou encontrar quem? Que os juros é igual a 100 mil reais, tá certo? Mais uma vez, ó, nessa questão também não é necessário calcular o montante. A coincidência, né, é que os juros ele é igual ao capital inicial. Apenas uma coincidência, tá certo? E a opção correta é o item C. Questão 5 e última dessa videoaula. Nós temos aqui a questão do Banco do Brasil, concurso do Banco do Brasil. Diz o seguinte, ó, que quantia aplicada a 2,5% ao mês durante 3 meses e meio rende 28 mil reais? Bem, galera, é o seguinte, ó, diferente das outras questões, onde ele me pedia ou o montante ou juros, perceba que aqui, ó, o objetivo é outro. Ele pergunta logo, que quantia aplicada? Certo? Que quantia foi essa? É o valor inicial, né? Aqui, essa quantia representa quem? O capital inicial. Aí ele oferece em seguida a taxa de juros, daqui 2,5% ao mês. Ele oferece o tempo, que são 3 meses e meio. E esse 28 mil aqui, ó, ele faz o papel de quem? Quando aqui diz rende alguma coisa, quer dizer que esse rende está rendendo juros. Então esse 28 mil aqui representa o juros simples, ok? Então mais uma vez eu vou trabalhar aqui com a fórmula do J igual a CIT. Porém, ó, diferente das questões anteriores, em vez de eu achar o J, porque eu já tenho ele, eu vou procurar agora quem? Ó? Quem é a nossa incógnita, né? O valor que eu quero encontrar é o valor do capital inicial, né? A letra C. Então, destacando aqui as informações, capital é o que eu quero encontrar, a taxa de juros 2,5%, que é a mesma coisa que 0,025. O tempo, como ele diz aqui, ó, 3 meses e meio, ou seja, né, 3,5 meses. E o J é igual a 28 mil, ok? Pegando essas informações e jogando na fórmula, eu terei o seguinte, ó, essa equação aqui do primeiro grau, não é isso? Ó, onde o nosso objetivo é encontrar a incógnita C. Então, antes de isolar o C, eu posso multiplicar esses dois valores aqui, ó. Fazendo isso, eu vou ter que 28 mil é igual a C vezes 0,08875, certo? Agora sim eu vou isolar a nossa incógnita, a letra C. Para isso, eu vou pegar esse valor aqui, ó, que está multiplicando, e vou passar para o outro lado como? Dividindo. Então, eu tenho que o capital inicial é o resultado da divisão de 28 mil por 0,0875. Realizando essa divisão aqui, ó, se você quiser aí verificar na sua calculadora, você vai encontrar a resposta 320 mil reais, ok? Então esse valor aqui, ó, foi a quantia que foi aplicada nessas condições que rendeu juro de 28 mil reais, ok? A opção correta dessa questão, então, é o item D, onde nós temos aqui os 320 mil reais.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Então valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, galera!